Gente, falei nada com nada no último vídeo sobre Estado. Falei assim, nossa, nem falei oi nada, comecei já a falar direto. Fala, galera. Voltei para falar de governo. Tinha falado no último vídeo sobre Estado, as bases do Estado, coisa e tal. E também falei uma coisa que talvez quem assistiu pode achar um pouco confusa. Que eu falei assim, nossa, que a base do Estado foi a religião, a igreja. É que num livro de história, que eu... nem vou falar sobre isso, porque eu não vou lembrar do livro, outro momento eu falo. Vou falar de governo, que agora fiz alguns grifos aqui, né, sobre as citações no livro dos Huxley que eu tô falando. E eu vou chamar a atenção para esse momento aqui do livro, que ele intercala diálogos, o autor. O Huxley intercala os diálogos, ao mesmo tempo que está um diálogo entre dois personagens da história fictícia, há outros diálogos teóricos que acontecem tipo, ele joga com 4 personagens, a conversa de 2 e a conversa de outros 2, mas num nível mais teórico e filosófico. Daí, como eu tinha falado de Estado nos 2 últimos vídeos, agora eu vou falar de governo. Como que o governo se instaura dentro do Estado, dentro de um território, como ele controla as pessoas daquele território, as leis e como que as pessoas se organizam, a cultura no geral. Como que as pessoas vivem dentro daquele território, dentro daquele espaço. Eu falo uma forma de governo, que ele cita aqui no livro. Daí fala, o liberalismo naturalmente morreu de carbúnculo. Gente, pesquisa carbúnculo. Quem sabe o que é essa palavra? Deus, depois eu vou pesquisar. Mas de qualquer forma, nada se podia realizar pela violência. Então ele já está teorizando de uma forma de governar ali. Governar, página 83, fiz um grifo aqui. Governar é deliberar e não atacar. Governar-se com o cérebro e com as nádegas, nunca com os punhos. Por exemplo, houve o regime do consumo obrigatório. Ele fala de um regime, como, tipo, de um regimento ali, como que vai funcionar as coisas. Cada homem, cada mulher, cada criança tinha obrigação de consumir tanto por ano, em favor da indústria. O único resultado. Então, uma forma de governar ali, de como que as coisas vão funcionar, né? Como era lá no começo do século, e ainda é também, né, gente? Se a gente pensar, se a indústria não funciona, se as pessoas não consomem, a crise. Essa é a forma no momento de fazer as coisas funcionarem, de governar as pessoas e sempre pensar no lucro, né? Daí ele fala assim, 800 adeptos da vida simples foram ceifadas pelas metralhadoras em Golders Green. Esse é um episódio que ele está falando sobre essa cultura do consumo mesmo, a obrigação de consumir. E quem vai contra isso, está falando dessas pessoas adeptas da vida simples, foram ceifados, foram mortos. Por isso que deve morrer tão fácil assim, tanto pobre. Aliás, eles não consomem nada mesmo, não é? Por ano. Pensa na renda anual de um professor aí médio. Categoria O. Às vezes é 22 mil, 23 mil anual. O que ele vai consumir, coitado? Ponte zero. Não estou fazendo propaganda. É que é o que eu vivo. Aí depois houve o célebre massacre do Museu Britânico. 2.000 entusiastas da cultura foram envenenados. Entusiastas da vida simples, né? Não esse consumo desenfreado, coisa e tal. E ele vai falar também o liberalismo ataca vegano, ambientalista, todas essas pessoas que são adeptas à cultura simples e reciclagem, que pensam no planeta, né, gente? Porque se a gente ficar pensando no meio ambiente, como disse lá em outro capítulo, gostar de floresta, das árvores, não vai impulsionar nada a indústria. Se a gente pensar que as pessoas querem sair da crise, querem ter dinheiro, querem consumir, então dane-se as árvores e a floresta, né? Se for pensar dessa forma. E é o que ele fala aqui, um jeito de governar.
A ética e a filosofia do subconsumo, página 86. Absolutamente essenciais quando havia subprodução, mas não era das máquinas e da fixação do nitrogênio um verdadeiro crime contra a sociedade. Daí fala que também precisou abolir a igreja, né, o cristianismo, por isso que talvez dá tanta ênfase assim, para essa questão das seitas, das religiões que cultuam essa noção de prosperidade, de crescimento, de abraçar e de evangelizar e trazer muito mais pessoas para o rebanho. Enfim, e não às vezes o cristão essência que larga tudo, vai vagar para ajudar o próximo, pensa mais no outro, isso daí também não vai gerar nenhum consumo, não é? Nenhum aquecimento da indústria, não vai gerar riqueza, não vai gerar dinheiro. Aí na era Ford, gente, aqui é uma era Ford. Não sei se vocês já estudaram falar do Fordismo. Fordismo é o sistema produtivo. Produzir muito, 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 muito em grande escala com baixa qualidade. Pensa nessas lojinhas de R$1, que é aquele monte de salgadinho lá cheio de sódio, que não sei o que, para matar os outros mais rápido, mas produz muito e é pouca qualidade, é ruim, não é uma coisa boa aquilo lá. E vai pensar, para fabricar aquilo, tanto de mão de obra barato, tanto de coisa que se retira da natureza, né? E daí se cortaram, aproveitaram as cruzes e cortaram a parte superior das cruzes e formaram T's do sistema produtivo do Ford, do Fordismo, que foi implementado lá no começo do século XX. Também, se vocês puderem estudar depois o Toyotismo, que é um outro sistema produtivo, que faz, mas aqui no Brasil eles mudam tudo, faz uma mistura, nossa, transforma caviar em vatapá. Enfim, depois eu falo sobre o toyotismo mais pra frente. Por enquanto eu tô falando de governo, forma de governar, e o Huxley dá o exemplo do Fordismo, do liberalismo, que fala também do sistema produtivo, como que as pessoas vão... Como que será a cultura das pessoas? Consumo, subconsumo, a ética do subconsumo. E daí, entre esses dois diálogos, está o diálogo também da Lenina e da Fanny, que eu já disse que são diálogos intercalados que ele escreve aqui. A Fanny e a Lenina estão falando de roupas, minha cartucheirinha, minha bermudinha de veludo, toda essa questão assim do consumo. E daí eles vão falar também agora do controle da mente das pessoas. Já falei do consumo, que é preciso consumir, né? E a cultura do subconsumo é as pessoas quererem as coisas para satisfazerem. E no trabalho, nas diversões, aos 60 anos, nossas forças e nossos gostos são os que eram aos 16. Ele fala também de sempre querer novidade, é coisa de jovem, mas não, hoje em dia, com um pouquinho de hormônio e trabalhar na mente dessa questão do querer o novo, nunca consertar, melhor dar fim do que consertar, tem um lema aqui. Que também os velhos têm que acabar com a velhice, porque senão não haverá consumo, né? A mentalidade do velho tem que estar querendo novidade também, em relação ao consumo. Ele também vai falar dos narcóticos, um substitutivo do cristianismo, que são eufóricos, narcóticos e agradavelmente alucinatório. Ele fala, podem proporcionar a si mesmo uma fuga da realidade sempre que desejarem e retornar a ela sem a menor dor de cabeça nem sombras de mitologia. Então, quando foi se instalar um governo, tem que pensar em tudo na forma que as pessoas vão viver ali, quando se instala um governo. E às vezes tem que acabar com o passado, não é? Daí tá falado aqui, uma campanha contra o passado, do fechamento dos museus, da destruição dos monumentos históricos, e a maioria já havia sido destruída, e da supressão dos livros e de toda uma velha cultura, quando se quer instalar um novo governo. Daí vai mover toda ali uma questão de produção de propagandas, de roupa, de estilo de vida,
de pensamento. E é isso que eu tenho para falar de governo. Ah, e também essa questão de governo, governar um espaço, um território, como que eu posso dizer? É uma questão natureza, cultura, né? Como que ele vai governar aqui aquele espaço natural, as pessoas que vivem ali, o que, que elas vão fazer da vida dela, como elas vão pensar e o que vai ter maior força dentro do estado, uma situação em qual as pessoas estão ali. E daí tem uma vertente do liberalismo aqui, que ele aborda, né? Que tem a questão. O que é liberado, né, gente? O que é liberalismo? Sei lá, em relação ao consumo? Ai, muita pira. Depois eu falo mais sobre isso. Falou, valeu.